Motorsport.com Brasil, estamos aqui numa entrevista especial com ele que é um dos promissores, um dos futuros pilotos promissores do automobilismo nacional e quem sabe fazendo sucesso fora aqui na Europa, ganhando corridas aí, quem sabe em Fórmula. Estou aqui com o Gianluca Petekoff, muito obrigado pela sua presença. Prazer é todo meu, obrigado. E a gente quer mostrar para o nosso público, Jean, como que você surgiu dentro do automobilismo. Como surgiu esse gosto, como começou a sua carreira? Você que tem 14 anos agora, né? E já começou aos 7 anos, muito pequenininho ali, já tomando gosto pela corrida. Como começou essa sua paixão pelo automobilismo? Como começou a sua carreira propriamente dita? Quando eu era bem pequeno, meu pai me introduziu para o esporte. Ele teve um contato bem breve antes de eu nascer. E aí quando eu nasci ele parou, aquela coisa mais profissional. Mas ao longo dos anos ele ia em kart de aluguel, brincar com os amigos, tudo. E eu pedi pra ele, né? A vontade veio de mim, eu falei, pai, me leva lá no kart indoor pra eu brincar, tudo. E aí, desde a primeira vez que eu fui, o gosto começou a aumentar. E aí já vivia toda semana, depois quase todo dia. E aí começou o contato com o kart profissional e dali pra frente, muita história. E aí você já começou ganhando campeonatos paulistas, torneios do Brasil e tal. E o seu grande objetivo? Qual que é o seu grande objetivo? Você quer ser um piloto que foca só Fórmula 1, que não interessa, eu quero estar correndo e o resto que vier lucro? Qual que é o seu grande objetivo profissional? Fórmula 1 hoje em dia, claro que é o grande sonho de qualquer pequeno piloto, mas é muito mais do que pilotagem, né? Hoje em dia já tem dinheiro, política envolvida. Então, meu grande objetivo é ser um piloto profissional, né, viver disso, representar o Brasil aí mundo afora numa categoria top mundial. Hoje em dia tem os Estados Unidos, que está crescendo muito, tem DTM, categoria sensacional. E tem vários caminhos aí que diferentes pilotos tomam, mas esse é o meu grande objetivo, ser um piloto profissional. Ser um piloto profissional. É engraçado que muitos pilotos mais jovens, isso acontece cada vez mais com uma frequência maior, pilotos mais jovens, eles não se apegam muito à Fórmula 1. Se acontecer, maravilha. Se não acontecer, vamos tomar outros caminhos. E você recebe o apoio da Shell, tão forte, uma companhia poderosa dentro do automobilismo. E você acredita que se não fosse pelo apoio da Shell, você conseguiria fazer o mesmo caminho que você está fazendo, com estrutura, com todo apoio, né, com suporte? Você acha que o seu caminho, sem um grande apoio de uma grande companhia como a Shell, você acha que você conseguiria? Só a capacidade do piloto nesse início de carreira é o suficiente? Eu acho que não, porque hoje em dia depende muito de diversas coisas, né, no automobilismo. E ter o apoio de uma grande marca como a Shell, né, a Academia de Pilotos da Shell, é muito importante hoje em dia. Foi uma iniciativa baseada nos programas de desenvolvimento de pilotos europeus. Então tem a Red Bull, tem alguns outros aí, inclusive de equipes de Fórmula 1. Foi baseado nisso e de cara já foi algo excelente, assim. Muito bem comentado, tanto no Brasil como fora também. Então é uma grande honra poder fazer parte desse programa e, obviamente, dar um enorme apoio para minha carreira. Eu acho que desde 2015, que foi quando a iniciativa começou, e desde o primeiro ano eu integrei a academia, foi um apoio que realmente mudou os rumos da minha carreira aí. Pude disputar corridas na Europa, 2 anos seguidos aí em 2 das maiores equipes de kartismo europeu. Então acho que foi muito importante. E como é esse intercâmbio? Você geralmente, quando não está correndo, viaja para conhecer ali, por exemplo, você esteve com Augusto Farfus, que também faz parte tem esse apoio da Shell. Também já teve com o Vettel. Como é que funciona esse intercâmbio? O que isso, na sua opinião, te agrega como piloto? Uma das coisas interessantes no programa é que tanto no Brasil, na Stock Car, no DTM na Alemanha e na Fórmula 1, a Shell está presente nessas 3 categorias. Então tem uma troca de experiências, assim. Então pude estar presente nos últimos 2 grandes prêmios do Brasil, com a Ferrari, com esse Vettel, conversei, meu grande ídolo aí dos últimos anos. Então, pude bater um papo, né, aprender de novo, tanto com a equipe, como tudo funciona,
No DTM, com a BMW, com o Augusto Farfus, que também é piloto da Shell lá. Então pude conhecer a maneira como eles trabalham lá, é um pouco diferente do Brasil e da Fórmula 1. E na Stock Car, que é uma categoria muito difícil, uma categoria com ótimos pilotos. Também aí uma ligação mais próxima, poder participar ali das reuniões de equipe, como eles conversam, a telemetria. Então isso é muito interessante. Legal. E eu vou te pedir uma tarefa meio ingrata que você vai ter que falar, vai ter que comparar o nosso kart aqui do Brasil quando você foi para a Europa e começou a competir na Europa. Como que foi essa adaptação? O que você sentiu de diferente? Quais são as diferenças básicas dentro da pista de um piloto que tá chegando na Europa para competir em relação ao comportamento dos concorrentes? E depois também se pode falar em relação à estrutura, né? Como que acontece uma prova de kart aqui, como é feita uma prova de kart na Europa, como você compararia esses dois mundos, tanto o kart brasileiro com o kart europeu? Eu acho que o kartismo aqui no Brasil é muito forte, o nível dos pilotos é muito alto também, mas a principal diferença é a intensidade do final de semana, né? Você aqui no Brasil tem geralmente 2 corridas com 15 pilotos, 20 pilotos no máximo em cada categoria. Lá na Europa você tem as provas classificatórias, pré-final e final, com 70 pilotos em cada categoria. Então tem claro que tem a divisão, né, dos grupos, tudo, então que deixa tudo mais emocionante. E outra grande diferença na parte técnica é a tecnologia e estrutura. Então lá você tem dentro de uma equipe mais funcionários que trabalham com aquisição de dados, né? Então isso é algo que está fazendo falta aqui no Brasil. Vamos ver se aí no futuro eles... Mas para você foi um choque quando você começou a competir lá fora? Você via que era praticamente tudo muito diferente, apesar você elogiou aqui a qualidade do nosso kart, mas quando você foi para a sua primeira experiência, meio que te assustou, falou assim, o buraco aqui é mais embaixo, ou você viu que aqui eu vou ter que me modificar também, não vou me abater, eu vou para cima? O que você achou da sua lembrança? O que veio da tua cabeça quando você começou a ter a sua primeira experiência no kart europeu? Foi um pouco, sim. Eu acho que toda essa questão das novidades, tanto na pista como fora dela, foi um pouco de choque. Então eu falei, pô, aqui é realmente, como eles dizem, é bem mais difícil. Mas logo eu procurei aprender com tudo, com todo mundo que me ensinou bastante lá. Eu procurei pegar o máximo de experiência com todas as corridas que eu ia fazendo. E eu acho que, tanto como no final do ano passado, 5º lugar no Mundial, foi uma prova de que, com bastante aprendizado, chega lá, né? Então, claro. Então, ir se esforçando bastante para chegar no nível deles. Não, bacana. E até o ano passado você tinha como preparador o Dino Chiesa. Para quem não sabe, o Dino Chiesa foi um dos mentores ou preparadores do Lewis Hamilton e também do Nico Rosberg, além de outros nomes que estão hoje na Fórmula 1. O que você conseguiu puxar dele? O que ele te falou que você falou, meu, esse cara aqui é bom, ou você não aproveitou nada, ele é só um mito, uma farsa, não sei. O que você aprendeu dele, o que você achou bacana, o que ele tem de diferente que você vai levar para o resto da sua carreira, ou pelo menos nessa fase aqui de kart? Não, com o Dino foi sensacional poder trabalhar com ele. Ele realmente é quase que um deus do kart lá. Legal. E todo mundo tem essa imagem dele, pô, ele foi, né, o preparador do Hamilton, do Rosberg, então realmente ele conhece muito, tanto da parte técnica como lidar com os pilotos também, porque tem preparadores muito bons que de vez em quando tem uma dificuldade assim em se relacionar com os pilotos, mas ele é sensacional em todas as partes, me ensinou muito. Eu acho que no ano passado inteiro que eu pude ter uma relação bem próxima, eu aprendi demais, e eu acho que desde o começo do ano passado até agora, um outro piloto, né, com parte técnica dentro da pista, as malandragens ali, né, situações de corrida, então foi muito importante para minha carreira. E vocês, quando no assunto não era a pista propriamente dita, quando vocês conversavam, ele comentava, porque ano passado nós tivemos uma grande disputa no campeonato com o Hamilton e o Rosberg, e com o final, o título do Rosberg, depois
aposentadoria do alemão. Ele comentava alguma coisa, tipo, esse cara, meio que imaginava o que podia acontecer, sei lá, depois do GP da Espanha que um acabou batendo no outro, ou as próprias disputas ali, aquela prova final que o Hamilton quase, ele chegava a comentar contigo e falava, ou ele simplesmente assim, Fórmula 1 ele não queria, já não era um outro mundo, falava, não vou comentar mais nada, não vou comentar esse tipo de coisa, ou ele era mais reservado, ou ele comentava à torta direito o que acontecia na pista? É mais reservado, ele não comentava tanto de Fórmula 1 nada, mas uma coisa interessante é que o Rosberg colocou no Instagram no final do ano passado, no começo desse ano, em uma das premiações, e o Dino foi com ele. Que legal. Então dá pra ver que ainda tem aquela relação bem próxima deles. Você acha que ele era muito mais próximo a quem ali? Não sei, mas é legal poder trabalhar com alguém que trabalha com dois grandes pilotos aí da atualidade. E aí você falou dos seus ídolos no esporte, Vettel, Sebastian Vettel. Você é o seu principal ídolo ou se tornou só ídolo porque depois que você conheceu ele, como que você cresceu vendo automobilismo, quem que você, na sua cabeça, você quer ser igual a esse cara? Tem algum piloto de referência ou não? Eu acho que com ele sempre foi, porque desde que eu comecei a correr, né, bem naquela época de 2009, 2010, ele estava ganhando tudo, né, na Red Bull, aquela época de ouro, e até antes, né, aquela vitória dele em Monza 2008 na chuva, com a Toro Rosso, né, incrível. E até depois, quando ele foi para a Ferrari, coincidência de estar representando a mesma marca. Então, mas ele sempre foi meu ídolo, tanto dentro da pista como fora da pista, né, um piloto bem humilde, bastante técnico. Então foi alguém que eu sempre me espelhei. É difícil não dizer que qualquer brasileiro tem o Ayrton Senna como aquela imagem de herói, mas o Ayrton é um pouco diferente, porque eu não cheguei a ver ele correndo, né? Eu não peguei aquela época do McLaren e tudo não senti na pele aquilo, mas tem sempre aquelas histórias, né, dele que são sensacionais. Você costuma pesquisar, ver vídeos antigos no YouTube, referências, ou até mesmo com Piquet, com Emerson Fittipaldi, você costuma fazer esse tipo de pesquisa ou você não se apega tanto a isso? Não, sim, eu sempre procuro aprender o máximo, acho que de Fórmula 1 tem tantas histórias incríveis aí de tantos anos, e principalmente do Senna, né? Livros, histórias, filmes, do próprio Piquet e Emerson também, né? O Piquet é aquele jeito mais malaco dele dentro da equipe, mas aprender um pouco de cada lado, também de tantas outras lendas, né? Prost, Fangio, todos. E então, o que prova que a Fórmula 1 é sempre e vai continuar sendo esse grande esporte. E como você disse no início, o seu objetivo principal é virar um piloto profissional. Se der Fórmula 1, ok. Se não der, você tem alguma outra categoria que você bate o olho e fala, olha, essa aqui eu vou dar prioridade caso um dia a Fórmula 1 feche a porta para mim. Sei lá, a Fórmula E, como você morou nos Estados Unidos, também pode ser a Fórmula Indy. Você tem também o sonho de sei lá, 500 milhas de Indianápolis. Qual é o seu plano B caso a Fórmula 1 não dê certo? Eu acho que nos Estados Unidos o automobilismo está crescendo, mas a Europa ainda é aquele nível excepcional, né? Então todas as fábricas, hoje em dia os principais pilotos, as pistas, toda aquela história do automobilismo está centralizada na Europa. E uma categoria que eu admiro demais é o DTM. Para mim o DTM é uma categoria sensacional, né? Aquela questão das montadoras, o evento que eu pude estar presente 2 anos. É incrível, sabe? Todo aquele clima no paddock. Eu acho que se eu não fosse para a Fórmula 1, acho que o DTM seria uma categoria sensacional de poder correr. Mas, quem sabe aí outras categorias, outras oportunidades, e o automobilismo para mim é uma grande paixão. Bacana. E fala um pouquinho, você está nessa equipe que junto com a sua antiga equipe do Dino e a Tony Kart, uma das principais, as duas principais equipes dentro do kartismo mundial. Conta para o pessoal como que é a estrutura de uma equipe de kart de ponta. É comparável com alguma estrutura que você já viu das grandes equipes, tanto da Fórmula 1, do DTM, da Stock que você já acompanha? Qual que chega a esse nível? Não, é o nível mais baixo, mas
é extremamente profissional? Como que é a estrutura? O que eles lhe oferecem? Na Tony Kart, me surpreendeu esse ano, porque é como se fosse uma mini equipe de Fórmula 1. Então, ali para 8 pilotos, eles têm cerca de 50 funcionários no final de semana. Legal. Então, aí eles têm toda a parte técnica, né, dos profissionais ali que trabalham, dos engenheiros, a telemetria, que eles acompanham, né, os dados do motor, do kart, as temperaturas. Então, eles monitoram muito de perto. Você vai na fábrica, né, tudo robô. Então, tem os robôs que fazem as rodas, tem os robôs que produzem o chassis. Então, realmente é uma estrutura incrível, né, uma estrutura grande. E tanta história, tanta pesquisa que eles fazem também com combustível, com toda aquela... Eles trabalham muito em temperatura também, então, para esse tipo de condição, usa esse equipamento, para aquele tipo de condição, usa esse equipamento, varia de pista. Então, realmente, o kart na Europa está evoluindo muito. Hoje em dia pode se comparar até com a Fórmula 1 ali, com o nível de profissionalismo. Legal. Esse ano você está na última categoria do kartismo e você está planejando o que para o ano que vem? Já talvez uma Fórmula 4 na Europa? Ou você vai querer vir no Brasil tentar uma Fórmula 3? O que você tem em mente já a partir para 2018? Ou você pretende ficar mais um ano no kart? A gente não sabe. Como é que você está planejando a sua carreira nos próximos anos? Ano que vem ainda a gente está decidindo, porque depende um pouco das circunstâncias, né? Mas tenho a possibilidade de fazer um outro ano de kart, tem a possibilidade de dar um pulo por Fórmula 4. Então ainda decidindo, mas de qualquer jeito, se possível, se manter na Europa, para ganhar mais experiência para o futuro, porque lá realmente é fera. É mais profissional e tal. É uma pergunta de $1 milhão, que a gente não sabe o seu compromisso, ou o compromisso que a Shell e o programa tem com você vai até quando? Você pode falar ou é um segredo de Estado? Por enquanto está sendo anual, Tá. Então decidi aí mais para o final do ano, as questões do ano que vem e para o futuro. Mas principalmente agora focalizar aí no campeonato europeu que está rolando. Teve a primeira etapa já, mês que vem tem a segunda etapa. E no Brasil também, disputar as corridas com a Shell aí no segundo semestre. Focalizar nesse ano aí que promete bastante. Um passo de cada vez, né? Claro. Maravilha. Vou agradecendo então o pessoal que acompanhou a gente nessa entrevista. Convido para continuar acompanhando as notícias do nosso site motorsport.com/Brasil, www.motorsport.com.br, as nossas redes sociais. Nas próximas semanas nós vamos ter outros convidados aqui, a nossa redação aqui do motorsport.com e do Motor One. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.